Ok, gente, eu já tentei começar a gravar esse vídeo 8 vezes hoje. Eu já tô ficando puto que eu não consigo começar. Eu inicio, aí eu começo a falar, eu, pô, tô enrolando demais, recomeço. Começa a falar, pô, tô enrolando demais. Então hoje vamos direto ao ponto, capítulo 327, previsões, porque pode sair mais cedo esse final de semana aí. Podem ter os spoilers e eu queria trazer só pra garantir, ok? Simbora nessa. Bem, o título do capítulo 327 é Gaiola de Pássaro, Bird Cage, né, em inglês. E olha, tem duas interpretações pra isso e eu quero trazer as duas pro vídeo porque, primeiro, estão falando do Nag assim, com uma força animal, cara. Capítulo do Nag, estão dizendo assim com 100% de certeza, já fizeram todas as associações, Bird, que significa pássaro, pássaro se liga ao Nag, porque aparentemente o Nag já foi chamado antigamente em algum título de capítulo, alguma coisa de pássaro. A parada principal é Cage, né, que é uma prisão, e uma prisão se sucede a quem? Ao Blue Lock. Só que o Blue Lock já aconteceu, estamos em fases mais avançadas, então poderia se correlacionar muito bem ao Blue Lock B. Vamos começar por aqui, mas eu já vou dar a introdução para você ficar curioso. A segunda ideia que eu tenho pro vídeo é de que pode ser que não seja um capítulo do Nag, ok? Estamos na expectativa, o mais normal é que seja, baseando-se nas informações, só que se você for pesquisar aí no seu Google Bird Cage, você vai acabar vendo que no futebol isso tem outro significado. Simbora, beleza? Primeiro, se for um capítulo do Nag, por onde é que iremos caminhar? Acredito eu que realmente veremos o Nag simplesmente destruindo a seletiva. Ele é literalmente o protagonista de Round 6, né, cara? Querendo ou não. Pô, eu já joguei todos esses jogos, eu já passei por aqui, eu já sei como cada um funciona de có e cabeça. Não teve dificuldade praticamente na primeira vez, imagine na segunda. Pode ser que tenha dificuldade ali numa parte da seletiva onde ele tenha que se juntar com alguém, né? Escolher uma dupla. O Nag pode não tá tão bem informado e precisa escolher entre os garotos que tiverem ali tentando novamente voltar pro Blue Lock ou os novos conseguir, né? Se classificar e tal. Mas tipo, eu acho que o ego do Nag já se reacendeu a um nível, ele tá com tanta vontade que mesmo se ele jogasse com um jogador pebinha, eu acho que ele conseguiria se classificar, seguir direto ali nas fases do projeto repetidas sem um menor dos problemas. O que temos aqui com relação às prévias, que eu ia me esquecendo de citar, é o seguinte: nos bastidores da vitória do Blue Lock Japão, o lado B finalmente começa. Então, meio que você já fica, nossa, cara, tipo, com a prévia dessa, dá pra dizer mesmo que há oportunidade pra outra coisa nesse capítulo, além de focar no Nag? Eu acho bem difícil, sinceramente. Mas essa outra ideia que eu tive pro vídeo, eu queria só chamar a atenção, porque a formação de gaiola de pássaros, a Bird Cage aí, que é o título do capítulo, é um termo coloquial dentro do futebol, usado para uma tática que normalmente é mais utilizada, principalmente para ganhar tempo e impedir que o adversário tenha a posse de bola quando a equipe está em vantagem. Então, por exemplo, imagina se o Blue Lock metesse aí 1-0, 2-1 no placar. Esse poderia ser um título de um capítulo de preparação, né? Se essa fosse a ideia de jogo pra cima da França. Eu só tô teorizando, eu só tô levantando. Ainda tem pra acontecer a partida da França contra a Inglaterra. Tá muito distante pra começar já os preparativos, né? Do Blue Lock para com o jogo contra a França. Eu acho que tem tempo, né? Daqui uns 2 capítulos deve começar isso. Ou daqui pelo menos mais um. Mas ainda assim, eu queria só situar isso porque realmente faz um certo sentido, ok? Se fosse pra desenvolver algo nesse caminho, um capítulo que fosse para trabalhar a parte da formação do Blue Lock enfrentando a França, esse título faria esse sentido aqui, ok? Eu só queria botar logo a ideia para vocês entenderem como ela funcionaria, mas com essas prévias eu acho que é muito difícil de ir por outro caminho, senão esclarecer para nós como é que vai funcionar esse lado B, trabalhar mais pontas que tenham ficado um pouco solta, desenvolver basicamente o que tiver para ser desenvolvido. Eu não acho realmente que vão gastar esse tempo precioso do lado B com outra coisa, senão mostrar quem tá lá, qual dos jogadores decidiram tentar mais uma chance, quais novas personas podem ter sido atraídas justamente pelo projeto Blue Lock, porque assim, nós presumimos, né, que todos os melhores jogadores do Japão
Japão simplesmente decidiram participar do Blue Lock, se reuniram ali e participaram do projeto, mas não tem nada, tá bom? Que garante que todos os melhores estavam ali dentro do projeto. Muita gente pode ter rejeitado, muita gente pode, sei lá, não tava no Japão na época que o projeto começou, agora por uma chance pode ter voltado pro Japão para participar desse lado B. Não sei como funcionou, né, esse formato de divulgação desse lado B, se foi uma coisa como o projeto de seletiva ali, onde a Anri e o Ego se juntaram e foram caçando no futebol escolar, né, dos garotos ali no Japão e achando quem eles queriam chamar. Pode ser que o Buratsuta tenha feito de outra forma, até porque, querendo ou não, ele pode muito bem se aproveitar da fama que o Blue Lock já tem dentre os japoneses atualmente. Eu acho que sim, ok? Para se estabelecer inicialmente, nós não podemos olhar para o lado B como qualquer coisinha. Vai ter 2 jogadores no lado B que são impactantes e o resto esqueça. Você não precisa nem focar tanto neles, que nós já sabemos que o resultado é Kira e Nagi, tamo junto. Por mais que eu teorize que eles vão ser os classificados, ainda assim eu acho que esse capítulo 327 vem de uma forma interessante, porque dá todo esse protagonismo para o desenvolvimento dessa etapa B. De certa forma mostra que tem algo a mais, né, a se adicionar nesse momento aqui. Eu realmente tava esperando que, pô, nós íamos chegar ali nas 16ª de finais e simplesmente nós teríamos na nossa cara, pã, esses são os 2 adicionados além do Itoshi Sai. Só que não aparenta isso. Então, se vai ter desenvolvimento até aquele momento, além de claramente trabalhar mais a questão do Nagi, do seu novo ego e ele se reencontrando e tal, eu acho que sim, pode ser que nós tenhamos uma surpresinha aqui, e uma surpresinha bem agradável de ver novos jogadores interessantes que vão trazer a nossa atenção, que vão criar curiosidade. Pode ser que eles não se classifiquem, mas pode ser que nós pelo menos tenhamos um pouco de fé. Será que não? Será que não? Tem muita gente aí que não gosta da ideia do Kira voltar, acho que não perna de pau, então por que não, né? Trazer personagens com designs interessantes e criar uma duvidazinha na fandom. Pô, será que esse cara vai longe? Será que não? Nesse lado B novamente? Esse cara aqui não tava no projeto original. Quem é ele? O que ele tá fazendo aqui? Será que as habilidades dele se equiparam pelo menos pra chegar na etapa final desse lado B? Até porque uma coisa que eu não vi muito sendo discutida até agora é que esse lado B do projeto vai funcionar, querendo ou não, diferente do projeto que nós acompanhamos até os dias atuais. O lado B do projeto vai seguir de uma maneira mais à risca com aquilo que o Ego tinha em mente, né? O Ego tinha em mente o quê? E afunilando o projeto até chegar no número de 5. Qual era a ideia do Ego para chegar nesse número de 5? Ele mudou de ideia depois, mas qual era o caminho, as etapas que o Ego iria realizar se não fosse para ter aquela partida contra o Japão Sub-20? Eu acho que podemos ter etapas da obra que não foram exploradas por causa que o autor decidiu, né, sendo exploradas nesse lado B. Seria interessante, né? Querendo ou não, acho que dá pra utilizar esse processo de afunilamento que o Ego utilizaria. Vai ser até uma curiosidade que muita gente da fandom tinha e agora vai ser esclarecida de uma vez por todas. O último momento que nós temos de Buratsuta, né, com relação ao Nagi, com relação ao lado B do projeto, é o capítulo 312, quando o Nagi avisa que quer voltar, mas com mais protagonismo dele, temos o capítulo 311, onde ele anuncia pra todo mundo, mostra que tá ativado ali esse lado B, mostra também alguns dos garotos que vão estar nele. Olha, do que nós vimos no tablet do Buratsuta, mostrou aqui 11 jogadores, beleza? E sinceramente, os designs de todo mundo aqui são muito feios, são muito de figurante, então só o Kira que dá pra tirar como base que possa ser realmente alguém que tenha uma chance de chegar lá nas etapas finais desses aqui, né? Ainda tem uma porrada que nós não fazemos nem ideia. O Buratsuta explicou que ele replicou totalmente, né, o projeto original, então tem 300 pessoas competindo pra conseguir essas 2 vagas, tirando a do Sai, né? O Sai, querendo ou não, tirou mais uma. Seria muito interessante, né, se fossem 3 vagas pra esse projeto B, mas não tem como deixar o Itoshi Sai de lado. Até o Ego concorda com isso. Querendo ou não, o Buratsuta mandou aquele checkmate que eles tinham que chegar nas fases eliminatórias, por causa que os garotos do lado B
seriam incluídos a partir desse momento e ele logo se despediu. O Isaac ficou puto com o Ego, tentou tirar as dúvidas, o Ego disse que não ia usar eles, mas se o Japão precisar, o Ego vai utilizar eles sim. No final das contas, a jogada do Buratsuta em questão de marketing é genial, é muito interessante. E olha, eu acho que o lado B, com esse título aí de Gaiola de Pássaro, vai realmente ter o Nagi como protagonista e ele vai ser esse passarinho preso dentro de uma gaiola. É alguém que é obrigado a se submeter a coisas que ele não gosta. Vamos concordar, o Nagi não queria estar fazendo isso aqui, mas ele vai fazer porque é o que sobrou pra ele. O capítulo 312 até prova muito isso, pô. Mas se for pra mim conquistar aquilo que eu quero, se for pra mim se tornar o melhor atacante, se for pra mim fazer essas coisas, eu farei qualquer coisa. Buratsuta, o senhor tem mais uma vaga pra mim? Ainda tem aquela vaga pra mim? Pronto, o Buratsuta provavelmente concorda e agora nós vamos seguir adiante nisso. Eu tô com a dúvida principal agora de como é que vai funcionar a duração desse lado B. Pessoal, vocês acreditam que o tempo desse lado B vai durar cerca de quantos dias? 2 semanas? 3 semanas? Em tão pouco tempo assim, já vai conseguir ter eliminado tanta gente? É porque, querendo ou não, eu tô curioso porque um campeonato não funciona de uma forma tão, vamos dizer assim, longa, né? Normalmente começa uma Copa do Mundo, você tem toda semana ali um joguinho da fase de grupos, na outra semana depois que se encerra a fase de grupos já começam as oitavas e vai se seguindo, toda semanazinha um jogo, praticamente não dura nem uma semana inteira pra ter outro jogo de uma equipe na fase de grupos. Um campeonato não dura tanto tempo assim, né? Querendo ou não, pelo menos não o da Copa do Mundo, já que os jogadores são tirados dos times profissionais deles, né? Então tem que fazer a Copa do Mundo acontecer em um espaço curto de tempo pra não estragar o calendário dos outros campeonatos. Se Blue Lock for fazer dessa mesma forma, a primeira questão que deve ser levantada da minha parte é realmente essa: como é que vai caber na agenda? Porque vamos dizer que o lado B começou assim que a partida da Nigéria acabou, né? No primeiro dia do campeonato, quando estreou, começou o lado B. Começa logo após essa partida, ou no outro dia que seja. Show! E aí, tá? E aí? Vamos ter todas essas eliminatórias, todas as etapas do Blue Lock, que duraram, sei lá, eu acho mais de um mês. Por aí, simplesmente em 15 dias, é isso aí? Porque se os meninos desse lado B forem adicionados ao elenco, vamos dizer assim, já vai estar durante o campeonato, né? Mas tipo, faltando um dia, literalmente um dia, pra começar as eliminatórias do campeonato, as 16ª de final, as oitavas, as quartas, vai ficar meio esquisito, né? Incluir esses garotos ao elenco e os treinos e etc. Eu entendo no sentido de que, pô, o Ego disse que não ia usar eles, então não faz diferença, mas ainda assim, entende? Ainda assim não ficou muito claro pra mim. Seria interessante, por exemplo, acabar o terceiro jogo contra a Inglaterra e os garotos já serem anunciados, entendeu? Uma coisa desse tipo. Pode ser que não aconteça dessa forma, mas eu tô aqui só teorizando. Qual é a opinião de vocês, gente? Eu acho que realmente esse capítulo vai ser um capítulo muito mais inicial, abertura, mostrar que a maioria das coisas vai ser repetida, apresentar alguns personagens que serão protagonistas desse lado B, e aí nós só teremos um real desenvolvimento importante a partir do entre partidas depois do jogo da França. É como eu enxergo. A maioria dos capítulos importantes para esse lado B vão vir provavelmente daqui um ano e meio e adiante, ok? Não sei se vocês concordam. Tem outra ideia mais interessante para esse capítulo? Comenta aqui embaixo, tá bom? Nos vemos aqui amanhã para mais um vídeo. Tamo junto, valeu, falou e... Cut!